De volta com o nosso Você é Bonita para um assunto delicioso que eu tenho certeza que mesmo que você não esteja vivendo esse período da gestação, essas informações e orientações são importantíssimas para quando isso acontecer ou mesmo para as pessoas que estão ao seu redor, que estão vivendo esse momento. Informação nunca é demais e num período tão gostoso, tão cheio de novidades e surpresas, eu acho que a gente tem que saber tudo bem de pertinho. E por isso que a gente fez o convite hoje para trazer doutora Érica Mantelli e doutor Domingos Mantelli mais uma vez. Beijos, não precisa se levantar. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Obrigado. Que coisa boa. Muito. Que delícia poder fazer uma pauta como essa, celebrar aí a sua gravidez. Eu acho, inclusive, que depois você tem como guardar isso, né, de recordação. Isso é tão legal. Legal. Eu fico vendo os vídeos de quando eu trabalhava grávida aqui no programa. É uma coisa muito bacana. Agora, eu queria começar com a doutora Érica. Como agora médica, como futura mamãe e gestante no momento, queria que você contasse um pouquinho dessa sua emoção, de tantas coisas que você sabe a respeito da gravidez como médica. Como é que você está conseguindo concentrar isso agora com o bebê na barriga? Porque não deve ser fácil, né? Com certeza. Bom, tem os dois lados. Primeiro, é maravilhoso. A nossa gravidez foi muito esperada, planejada, então no momento perfeito. E só que vem o sentimento da mãe de primeira viagem, as inseguranças, e por outro lado, aquelas inseguranças que eu tenho como mãe, eu também me resolvo muito bem por ser médica. Então, o medo, igual a gente fez o primeiro ultrassom, que é super comum, como eu descobri a gravidez muito no comecinho, não deu pra ver o embrião no primeiro ultrassom. Tá. E isso é super comum. Eu explico para as pacientes não ficarem preocupadas, porque quando você faz muito cedo, não dá pra ver, só vê o saquinho gestacional. É, que é uma bolinha, né? Isso. E aí eu ficava desesperada pra ele, ai, não apareceu ainda. Ele, mas você sabe, você fala isso todos os dias para suas pacientes. Eu falei, será que vai aparecer? Ele vai, calma, tá indo tudo bem. Então a gente fica naquele meio termo. Nessa hora você vira mesmo paciente. Não tem jeito. A gente, né? sim, tem algumas coisas eu me concentro e falo, não, eu sei disso, é normal, mas às vezes dá um medinho de mãe, né? Com certeza. A ansiedade de se querer Será que tá tudo bem mesmo, né? Exatamente. Agora, doutor Domingos, como médico, como marido, como futuro pai, o que você diria desse início da gravidez? O que é importante a gente saber desse primeiro trimestre, que é um trimestre importantíssimo e como já colocamos, inclusive, em outras pautas aqui, é um trimestre até que a mãe tem que estar preparada caso ocorra algo e o bebê, enfim, não se segure, não permaneça e tenha um aborto espontâneo. Isso é possível, né? É possível. O mais importante é a mulher, primeiro de tudo, programar a gestação. Se ela programar a gestação, seguir as orientações do obstetra dela, dificilmente algum problema vai acontecer. Só que mesmo assim, a gente sabe que numa primeira gestação, o risco de um abortamento espontâneo nas primeiras 12 semanas é muito comum. Chega a quase 50%. Olha, bastante. É bastante. Então, a gente resolveu até contar da nossa gestação antes do tempo, até como nós dois somos médicos, obstetras, eu falei para ela, se alguma coisa acontecer, a gente está ciente que pode acontecer. Entendi. E a gente sabe muito bem lidar com isso. Mas para os nossos pacientes, a gente sempre orienta, olha, vamos aguardar, espera passar da 12ª semana, que aí o risco de abortamento diminui significativamente e aí sim pode contar para a família toda, que aí não vai ter problema nenhum. E viver, né, esse momento com as outras pessoas sim, que eu quis estão ali. contar desde o começo, porque no dia seguinte eu fui no shopping, parei o carro na vaga de gestante. Essa parte é muito boa. Para as coisas, eu quero pegar a fila preferencial, Você tô tá abusando certa? mesmo. Eu falo, é muito bom, né? E eu digo, façam isso. Lei existe pra gente, né, usá-la, seguir, é lei. Tem que, e o pessoal dos estabelecimentos tem que respeitar. Ela para o carro e desce sem barriga ainda, o pessoal fica olhando meio torto pra ela. Tem um cartão de emergência escrito gestante. Nunca pediram, mas se precisar, tá aqui na mão. Tá ali pra mostrar. E eu acho que você tá certíssimo. Eu fiz muito isso e, gente, a gente tem que ter aí um momento preferencial, então temos que usar. Certíssimo. Né? Agora, você trouxe algumas coisas que eu tô olhando assim, enfim, não entendi o porquê que elas estão aqui. Me conta. Bom, primeiro lugar que antes de engravidar, o preparo. Então, você tem um acompanhamento com o ginecologista, fazer os exames, porque se tiver alguma coisa alterada, o ideal é que antes de engravidar, o médico já consiga resolver. Então, se precisar tomar um remédio para pressão, precisar controlar um diabetes, às vezes precisa perder um pouquinho de peso antes de engravidar. Então, isso. Eu já estava nesse preparo desde o ano passado, cuidando muito bem da minha saúde, fazendo atividade física bastante, alimentação adequada. Então, a gente resolveu tirar o DIU que eu usava. Ah, você usava o DIU. Usava o DIU. Então, eu tava ótima. Tiramos o DIU, passamos pro ácido fólico. Que é fundamental. Tem que começar a tomar, né? E o ideal é tomar 3 meses antes da gravidez. Então, não adianta, fiquei grávida, eu já vou tomar agora. O ideal é que seja 3 meses antes, porque ele vai ajudar no processo de formação do sistema nervoso, inibindo alguma má formação, assim, como espinha bífida, anencefalia. Entendi. É fundamental. Então, assim,
pretendo engravidar, parou com a pílula ou com outro método anticoncepcional, insira já imediatamente o ácido fólico. Sim. E daí a gente já quebra também um grande mito, né? Que muitas mulheres falam, tomei anticoncepcional por muitos anos, ou usei o DIU, vai ter uma dificuldade maior para engravidar. Isso é um mito. Tá. A Érica usou o DIU por 10 anos. Olha só. Ela usou por 5 anos, eu troquei, coloquei um outro, mais 5 anos. Nós tiramos o DIU, 3 meses depois ela estava grávida. E eu tenho endometriose, já fui operada 2 vezes. Operei ela 2 vezes de endometriose e mesmo assim, 3 meses depois, já estava grávida. Primeira tentativa de gravidez, porque a gente... Primeiro mês foi uma surpresa mesmo essa gravidez, porque assim, a gente liberou, aí já engravidei. Eu falei, nossa, que rápido, eu não estava esperando. Olha que interessante. E você teve endometriose, um quadro de endometriose, passou 2 vezes por cirurgia. Por isso que eu tive que suspender a menstruação e fiquei 10 anos sem menstruar. Entendi. Olha, e os hormônios voltaram. Eu acho que isso tem relação também com a vida saudável que você leva, exatamente. Né? A saúde, a atividade física, você abaixa o nível de cortisol, então você produz mais hormônios sexuais, o que vão ajudar na produção de hormônio estrógeno e progesterona, que é preciso para a hora da ovulação. Então, isso é fundamental. Olha só, gente, que importante cuidar. E o principal, tranquilidade. A maioria das pessoas, quando resolvem engravidar, ficam naquele estresse de ter que ter relação sexual com hora marcada porque está ovulando. Esse estresse altera o organismo inteiro. Modifica o pH vaginal, mata o espermatozoide e não consegue engravidar. Olha só. Então, quanto mais tranquilo o casal tiver, muito mais fácil da gravidez acontecer. Entendi. Tanto que eu falava para ela, amor, esquece, vamos ficar tranquilo, deixa a vida levar. Verdade. E logo na sequência engravidou. Olha só. E a gente orienta isso para os nossos pacientes e acontece dessa mesma maneira. É muito interessante. Então, e eu acho que essa orientação vale para todo mundo, porque eu recebo muitos e-mails também e perguntas de muitas meninas que querem engravidar. Muita calma, a orientação. O estresse é um grande vilão. Todos normais, eu não consigo engravidar, isso é normal, mas tem que ver como é que tá aqui, ó. O estresse é um grande fator de infertilidade. E para várias outras doenças também. Por isso que muitas vezes os médicos acabam dizendo, enfim, já ouvi isso de muitos médicos, olha, existem casos que a gente não consegue diagnosticar o porquê o casal não engravida. Porque o estresse, não tem um exame que a gente vai lá e vê o estresse, enfim, a gente consegue medir o cortisol. Sim. Mas não o estresse e o quanto psicologicamente está afetando a ansiedade. Claro, olha, isso não é fácil, mas a gente tem que controlar. E a gente dá várias dicas aqui no programa, inclusive terapias alternativas, eu acho que podem ajudar, né? Reflexologia, acupuntura, sensacional, massagem, caminhar num parque, fazer fotografia, assim, relaxamento. Sessões de relaxamento, uma coisa simples. Olha só. Aprender a respirar. Tem gente que não sabe respirar, fica nervosa e passa mal porque fica hiperventilando. Parece que tá aqui, né? Para aqui e não consegue respirar, né? Exatamente. Agora, continuando um pouquinho desses objetos que você trouxe. Então, aí a gente um monte de fez coisa a suplementação com ácido fólico, aí logo depois a gente entrou com essas fórmulas que são polivitamínicos, então além do ácido fólico aí tem ferro, zinco, cobre, magnésio, enfim, tudo aquilo que a mulher precisa para estar bem nutrida nesse começo. O médico é que vai avaliar pelo exame o quanto é necessário esse polivitamínico. E o ômega 3 que eu também tomo, que é um antioxidante, que ajuda também, e tem estudos que mostram um bom desenvolvimento para o bebê, sistema nervoso central, porque, enfim. É fantástico, também tomei a gravidez inteira. Excelente. E não me arrependo. Outra coisa fundamental, prestar atenção nos seus cosméticos. As pessoas acham que pode passar qualquer creme, que não vai fazer mal, e não. Eu antes usava ácido retinóico, que é um ácido para fazer um pequeno peeling na pele, deixar a pele mais viçosa, mais bonita, só que isso não pode. Em alguns outros componentes também de fórmulas para o rosto, também não pode na gravidez. Então, quando eu comecei a tirar o DIU, eu já liguei para o meu dermatologista, ele trocou todas as minhas fórmulas e passou o creminho do dia e da noite, que pode ser usado na gravidez. Perfeito. Então, minha pele já está acostumada com o creme ideal que eu posso usar durante os 9 meses. Então, você já começou antes de engravidar. É o ideal, porque as primeiras semanas de vida do bebê é a principal para a formação do corpo inteiro do neném. Depois das 12 semanas, ele só vai se desenvolver. Mas tudo que está formado, e se tiver que acontecer abortamento ou uma formação, é nessa fase. Então, você beber, fumar, fazer produto químico no cabelo, alisamento com produtos que não podem, e usar produtos, remédio, medicamentos que interferem nessa formação, aí não vai dar tempo de mudar nada, entendeu? Se já deu o erro genético, não tem o que fazer. Então, assim, está pretendendo engravidar, tem chance de estar grávida, suspenda os cosméticos, entre em contato com o médico, claro, e tem umas linhas já prontas que são muito boas. Não vou falar de marca aqui, se eles quiserem um dia fazer mexer no programa, vai ser ótimo, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Não vou falar aqui o nome, mas que são muito boas e que funcionam nesse momento. Claro. Inclusive para barriga, né? Sim, para anti-estria, tudo isso. Uma coisa interessante de falar, muitas vezes produtos que a mulher já estava acostumada a utilizar, por exemplo, um demaquilante, que é permitido na gravidez, que não vai fazer mal nenhum. A pele dela, pelas mudanças hormonais,
passa a rejeitar aquele produto. Ela pode passar a ter uma alergia, uma hipersensibilidade àquele produto. Ou apresentar mais acne, ficar então com é ele ideal mais oleosa. conversar com o seu obstetra. Muitas vezes ele pode te passar também demaquilantes e cremes e tudo mais manipulados, que não contenham álcool, que não contenham substâncias que possam agredir a pele. Eu acho, inclusive, que a diretora, a Nininha, teve alguma coisa com a pele. Eu não me lembro se foi agora na gravidez do Vitor ou se foi na gravidez da Larissa. Ah, estria. Vamos falar já daqui a pouco. Nem me fala da estria, nem me fala de estria. Vamos lá, o que é isso? Ah, isso é um mimo. O que é esse aparelhinho? É um mimo que agora, como gestante, eu entendo. Esse é o maior prazer que a paciente pode ter na vida, esse aparelho. Bom, a gente... É esse aqui, ó, meninas, isso mesmo. As grávidas demoram pra sentir o bebê mexer, até porque ele é muito pequenininho. Com quanto tempo é o normal sentir? A partir de 18 a 20 semanas. Tá legal. Pro quarto, Metade da gravidez. Mês. Tá. Algumas sentem antes, outra depois, depende da sua capadinha de gordura, depende da posição que o bebê tá, a posição da placenta, mas em volta de quarto, quinto mês. E aí a gente sempre se perguntava, né? Imagina as mulheres que só vão na consulta uma vez ao mês. Então só uma vez ao mês escuta o coraçãozinho do neném ou faz o ultrassom. E aí a gente tem na nossa clínica que a gente oferece para as nossas gestantes esse aparelhinho que é para ela ouvir o coração do neném em casa. Que legal! Não, elas ficam enlouquecidas. Eu conheci esse aparelhinho que meu cunhado é médico, ele é oftalmo, enfim, é outra especialidade, mas ele tinha o aparelho e quando eu engravidei ele me emprestou. Mas eu ficava, eu ouvia vários barulhos e aí eu não entendia qual era do coração. A gente ensina, tem um manual, a gente na consulta a gente explica. E esse é muito legal porque dá pra gravar o som. Ai, que bonitinho. E você, ao fone, você leva pra casa da avó, sua irmã, amiga, leva no trabalho. Então é uma sensação. Na verdade, a gente empresta para todas as gestantes esse aparelho porque é uma tranquilidade pro paciente e para o médico. Pra saber se tá tudo bem. Às vezes a mulher tá com alguma cólica, tá sentindo alguma coisa, tá sentindo uma coisa estranha. Pelo menos ela escutando o bebê, ela se tranquiliza, ela sabe que tá tudo bem. E na hora os sintomas passam, viu? Quando a mãe sabe que o bebê tá bem, é impressionante. Na hora fica tudo bem, Elas ficam muito mais calmas. Agora, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, até Dr. Domingos hoje, que também está, né, como médico de doutora Érica, que eu tinha muita dúvida, isso me incomodou muito na gravidez, isso é uma coisa que me perturbou. A grávida, ela já tem uma secreção um pouco aumentada, isso é normal. Sim. Eu, diversas vezes, achava que a bolsa tinha estourado, porque eu olhava e falava assim, gente, mas a calcinha tá úmida, isso é normal. Eu imagino que muitas mulheres estejam passando por isso. Explica um pouquinho, doutor Domingos, como é que é essa história? Bom, na verdade, quando vai chegando ao final da gestação, principalmente, essa secreção vaginal aumenta muito. E ela é uma secreção muitas vezes transparente, só que ela é um pouquinho filamentosa, ela parece uma clara de ovo. Tá? Mas no final ainda ela sai parecendo um muco, parecendo um catarrinho mesmo, que é aquele tampão que cobre o colo do útero para proteger o bebê lá dentro. Entendi. A bolsa, quando estoura, a gente sempre orienta a paciente, parece que você pegou um copo d'água e jogou nas pernas. Ela escorre pelas pernas, faz poça no chão. Mas e quando assim, a gente acha que deu uma rompida, que às vezes é um furinho na bolsa, não tem uma... Não tem como romper tão pouco a ponto de só sujar a calcinha muito pouco. Por mais que rompa, seja uma ruptura alta e que saia pouco líquido, vai parecer que você urinou na roupa. E já me disseram que tem um odor. Ele tem um odor. Parece uma água sanitária. Então isso é uma dica, para as meninas reconhecerem. Óbvio, na dúvida, sempre ligar para o seu médico e passar em consulta ou ir num pronto-socorro mais próximo para ter certeza de que a bolsa não rompeu. Sempre. Mas o que a gente sempre orienta é assim, não fique tão preocupada. Perfeito. A grande maioria das mulheres tem uma secreção mais aumentada e no final da gestação, esse catarrinho liberar e sair, às vezes até com um pouquinho de sangue, é normal. Olha, então meninas, o sangramento perigoso é aquele sangramento que parece uma menstruação, que sai com vermelho vivo, um sangue vermelho vivo em grande quantidade. Esse sangramento é perigoso. Esse não é normal. Esse não é normal. De qualquer maneira, entrar em contato com o médico. Você sabe que às vezes eu tirava foto. Sim, hoje com o advento da tecnologia, na verdade, você vai mandar pro seu médico. Claro, tem que eu acho que a gente, não é, a gente tem que ter assim, que às vezes não dá tempo. Às vezes eu ia entrar no programa, antes de entrar, eu falava, ai, mas será que a bolsa, a gente fica, né? E às vezes ficava meio aflita. Não, muita calma. Então, sabendo reconhecer, você se acalma e entra em contato com o médico. Exatamente. Aí, bom, falamos de algumas coisas para esse início da gravidez que são muito importantes. Só que muitas meninas perguntam, inclusive, é o tema, e um dos temas principais aqui do Você Bonita, é a atividade física. Como é que a gente insere essa atividade física na vida de uma grávida? Porque é muito importante. Sim, com certeza. Pode ser no primeiro trimestre. Como é que a gente encara isso, doutora Érica?
Pode sim. Eu já fazia atividade física, então o que é o ideal? Quem pensa em engravidar, que comece uma atividade física antes. Mas para aquelas que não fazem nada e ficaram grávidas, o médico vai avaliar como que tá essa gravidez, se o colo do útero tá fechado, se não tá evoluindo com nenhum risco de abortamento, e ela pode se iniciar na gravidez. Só que o principal é o quê? Ter um acompanhamento de uma equipe de educação física, um personal, uma academia que tem esse suporte. Porque o treino da gestante é completamente diferente do treino de uma mulher que não está grávida. Você não está mais fazendo abdominal, né, doutora? Mudou completamente. Se matava lá no abdominal, mas agora só depois, Mudou completamente. E para cada trimestre, você também adapta o seu treino. Então não é um treino sempre o mesmo. Tanto que o meu treinador sabe. Hoje eu faço 12 semanas, ele já me ligou e falou, ó, já mudei seu treino. Olha que legal. A partir de 12 semanas, porque é a responsabilidade deles com a gente, né? O cuidado. Agora, correr não pode mais. Então, o problema da corrida? Tem dois fatores. Primeiro que o nosso condicionamento como grávida fica muito diferente. Então, antes você caminhava e a frequência cardíaca ficava numa faixa normal, só de falar, às vezes, já altera. Verdade. E eu até trouxe aqui como exemplo que a gente tem que fazer atividade física sempre com frequencímetro. Gestante não pode ficar sem frequencímetro na academia. É importante medir essa frequência, né? Porque tem que estar até 140. Passou de 140, corre risco para o bebê. Porque quando a nossa frequência cardíaca aumenta muito a do bebê também. Então, 140 é o limite. É o limite. Então, o ideal é fazer em torno de 120, 130. Chegou no 140, reduz o exercício. É só a grávida pensar o seguinte, se ela começar a ficar ofegante, é porque está faltando oxigênio. Se está faltando oxigênio para você, vai faltar para o bebê. Certo. Então, o ponto aí, a dica é não ficar ofegante. Conversar, falar uma frase completa, assim, tem que respirar no meio. Então, uma caminhada bem feita, não precisa ser também devagarinho, tipo, tô passeando. Carol, não, pode fazer uma caminhada. Impressionante. Esse reloginho que eu tenho, ele marca as calorias. Então, antes eu corria no parque, 10 quilômetros, eu queimava, 500 calorias estourando, me matando de correr. Hoje eu faço um treino de 1 hora na academia, sem corrida, eu perco quase 1000 calorias. Olha só, um treino bem feito. Porque a frequência cardíaca nossa chega muito mais rápido no limite. Então você se cansa mais fácil e queima muito mais caloria. Por isso que até agora eu não engordei. Olha, não teve nada, né? Nada. E comendo. Yes, parabéns! Eu vi. Doutora Érica, eu pegar no seu pé Ela tá comendo. Você viu o tamanho da tigela de mousse, né? Eu vi aquele doce, eu falei, doutora Érica, não me decepcione, não come o doce, doutora Érica. Fico louca, mas de vez em quando, eu sou muito a favor, assim, do equilíbrio. Então eu como direito, eu faço dieta funcional, alimentação saudável, mas também eu acho que de vez em quando, tudo na vida pode. Pode. Né? Então, aproveitando de vez em quando tudo na vida pode... Vocês liberam uma tacinha de vinho por semana ou por não sei quanto tempo? Na vida, a gente não libera. Esse vocês não liberam. Minhas pacientes ficam, doutora, por favor. Pedem. Doutora, se fizer, cada um tem o seu também não, né, Nininha? Não, eu tive liberação de uma taça por semana. Mas isso é de cada médico, né? Enfim, tem aí os porquês, cada um. Sim, a gente se baseia tudo muito em estudo, Carol. A gente é muito estudioso em congresso e tal. E não existe uma dose confirmada que segura para o bebê. Certo. Igual, se você tomar uma dose de vinho, você vai ficar bem. Se o seu filhinho tomar, ele pode entrar em coma alcoólico. Então, é por isso que a gente fala, a dose que eu tomar pro bebê pode ser muito alta. Entendi. E nesse período, vai tudo direto. E cigarro, então, Carol, nem pensar. Sofro com as pacientes que fumam, cigarro, nem eu falo, como que pode? Porque agora que eu sou... Porque antes as pacientes falavam, doutora, você não é mãe ainda, você não sabe como que é, a gente não consegue. Aí eu parar de fumar, eu falava, não, gente, quando eu engravidar eu tenho certeza que eu faço tudo. E, pra exemplificar... Tá até aqui. Que eu trouxe. Até o seu sapato você trocou. Quem conhece a doutora Érica sabe que ela usa saltos desse. Eu nasci de salto, Carol. Eu opero o dia inteiro, fico 24 horas no hospital, faço parto. Numa boa. Mas por ter alterações do hormônio, que pode me levar a ter torção, risco de cair, de repente machucar a barriga ou prejudicar minha bebê, nunca vou fazer. Varizes aumentam, então o salto aumenta o risco? Sim, porque você mantém o sangue mais aprisionado na perna, é mais difícil o retorno venoso. Consequentemente, o risco de varizes aumenta muito. Olha que interessante. E aí, tá aqui o salto que a doutora Érica trouxe como exemplo, né? Assim, mas, por exemplo, se você for sair, ficar pouquíssimo tempo, pode um pouquinho maior. Final de semana, eu vou sair pra jantar, eu sei que eu vou ficar mais sentada, tudo bem. Entendi. Eu não tô no comecinho. Claro que quando ficar com a barriga muito grande, eu acho que vai ter difícil até o equilíbrio. Aí o risco de você cair. Mas no começo, pode usar. Só que o ideal é evitar. Então, pra trabalhar, pra ficar no dia a dia, diminua, que é a melhor coisa. Que é tranquilo. Boa. Eu também eu apresentava o programa com saltos que ninguém acreditava. Aí tinha dia que eu dançava com o salto e com o neném na barriga. Gente, acho que é por isso que o João não para. Gente, que eu sacudia aquele moleque, o moleque não para. Mas foi bom. Foi bom, porque eu sou agitada. Como é que eu não ia ter um filho agitado? Doutor Domingos, deixa eu te fazer uma pergunta importante também. A gente vai retomar outras partes da gravidez, mas essa é uma pergunta importantíssima.
O lance das contrações é algo que eu acho que deixa as meninas, as mulheres quando estão grávidas também com uma pulguinha atrás da orelha. Sim. A gente sabe que existem as contrações de treino, que a barriga começa a ficar dura com 7 meses, às vezes tem mulher com 6, né? Sim. E tal, e volta, e aí a mulher acha que está entrando em trabalho de parto. Como é que é isso? Na verdade, a partir do 5º mês de gestação, que é exatamente quando a mulher começa realmente a sentir o bebê mexer, tem que pensar o seguinte, o útero ele é um músculo, uma musculatura. Toda vez que o bebê mexe e bate a mãozinha ou dá um chute no útero, esse útero contrai. Ele é um músculo. Entendi. Toda vez que dessa pequena contração, a gestante vai sentir e muitas vezes pode dar até uma cólica. Isso é completamente normal. Tá. Mas para o final da gravidez, começam a ter as contrações chamadas contrações de Braxton. Isso, que são aquelas contrações de treino, que é o útero aprendendo a se contrair para na hora do trabalho de parto contrair de verdade. Só que essa contração dói. Ela chega a dar uma cólica um pouco mais forte, só que qual a diferença dela? Ela não é forte o suficiente para causar dilatação do colo do útero. Então, ela não leva ao trabalho de parto. Entendi. E como é que a mulher diferencia isso? Somente sentindo mão na barriga, porque as contrações que levam ao trabalho de parto, ela tem que ter de 2 a 3 contrações num período de 10 minutos e que cada contração dure pelo menos 40 segundos. Certo. Então, a barriga dura por 40 segundos, aí relaxa. Dali 3, 4 minutos, uma nova contração daquela, mais 40 segundos. Essa é uma contração de trabalho de parto. E aquele lance de ser a barriga inteira, pega daqui até aqui, daqui até lá embaixo. Com barriga. Geralmente, a contração de trabalho de parto, ela começa de cima para baixo. Ela começa na parte superior do útero e desce fazendo pressão embaixo no pubis. Para empurrar. Para poder empurrar, exatamente. E claro, ela, com o passar do tempo, ela vai ficando com mais dor. Cada vez mais intensa e com uma frequência maior. Vai repetindo cada vez mais, uma atrás da outra. É por isso que fica de 5 em 5 minutos. De 4 em 4, de 3 em 3. Então, e aquilo vai causando a dilatação do colo do útero. Neste momento, o que deve ser feito? Ligue para o obstetra e corra para o hospital. Ou acorde ele do lado da cama. Olha lá. Ou no caso dela, me cutuca. A Júlia tá chegando. Agora acorda. Olha, ai, tá acabando, Nini. Ai, eu amo tanto falar sobre isso. E eu sei que em casa, olha, os meninos prestam atenção, porque é um assunto de fato que mesmo que a gente não esteja passando pelo momento, é muito legal, a natureza é muito linda. Eu imagino vocês que trabalham com isso. Demais. A gente fica impressionado. Pra gente fechar o nosso assunto, o que vocês acham que não pode faltar, que vocês trouxeram também, que é aí uma dica importante? Cartão de pré-natal é fundamental, então a mulher tem que andar com ele na bolsa. Olha, a gente tem uma todas agendinha. as informações. A gente montou uma agenda, porque daí a gente diz passo a passo, semana a semana, o que acontece, daí espaço pra mulher anotar as dicas. Então esse é o meu mesmo, meu nominho. Então a gente anota o ultrassom, os exames e aqui no espaço de diário da mamãe. Então eu coloquei quando eu descobri a gravidez, que depois ela nem pode ler. Olha o primeiro ultrassom, que foi Você o pai que colocou fotinho. Ai, arrasou. Exatamente. Quando eu descobri o sexo, então a gente vai anotando. E aqui eu coloco os sintomas. Então as pacientes, elas anotam e falam, doutora, esse mês eu tive isso, é normal? Então alguma dúvida que não seja uma urgência, porque eu deixo meu celular, pode ligar 24 horas. Mas alguma dúvida, posso pintar o cabelo esse mês? Ou vou fazer uma viagem? Esse lance do pintar o cabelo, hein? Primeiro trimestre, é ideal que não se faça nada. A partir do primeiro trimestre, você pode utilizar tonalizantes sem amônia. Tá? E aí, até luzes são liberadas, desde que não pegue na raiz. Então daquela... É aquele ombre hair que a gente fala aqui no programa daqui pra baixo, né? E é tão né? bonito, né? Fazer aquela californiana, isso pode fazer. Pode, sem problemas. Sem pegar no couro cabeludo. Perfeito. Tá? E esse caderno tá muito fofo. E aí, se de repente passar mal na rua, qualquer lugar, tem anotação, telefone do médico, 24 horas, vai ligar. Então, quem receber essa gestante sabe o que fazer. E uma coisa interessante é o cartão de emergência. A gente fez um cartão de emergência porque a gente sabe que hoje muitas pacientes viajam para fazer enxoval, às vezes fora, alguma coisa do tipo, ou mesmo aqui no Brasil, porque andar com uma agenda dessa na bolsa é muito difícil. Mesmo o cartão de pré-natal é grande. Deus me livre de um acidente, você fica inconsciente, você ainda não tem a barriga aparente para ninguém saber que você está grávida. Entendi. Ao abrir a carteira, você tem um cartão de emergência. Vão identificar que você está grávida. Olha que com os seus dados da gravidez, tipagem sanguínea, se tem alguma necessidade. Remédios, então, isso também é muito legal. Com o telefone do médico. Então, a gente bolou isso, mas para quem não tem, gente, é importante. Isso aqui a gente fornece para os pacientes. Mas quem não tem, faça um em casa. Coloca o tipo sanguíneo, né? Existem etiquetas que você compra, manda imprimir. Escreve, estou grávida. Faz a mão num papel, qualquer papel. Telefone do médico,
O nome completo, telefone do médico, tipagem sanguínea, a idade estacional, então colocar a data da última menstruação, para que quem pegar vai calcular, olha, ela tá de tanto tempo, tantas semanas. Olha que isso ideia ajuda bacana. muito, porque a gente como médico que trabalha em pronto-socorro já pegou muitas vezes mulheres inconscientes, vítimas de acidente, que às vezes você não tem barriga, você não sabe que está grávida, então você não pode fazer qualquer exame. Não pode fazer qualquer medicação. Pode medicação, então isso ajuda bastante. Parabéns. Isso é muito legal. Fantástico, gente. Que coisa boa, que delícia. Olha quantas dicas. Levem essas dicas, façam tudo isso, vale a pena. E pra gente fechar, tem eu acho que é uma atitude muito legal que vocês bolaram, que vai rolar. Queria que vocês convidassem, quem quiser, um dos dois aí, convidasse todo mundo para essa caminhada. Vocês vão entender que bacana. A gente bolou, até estimulando, que muita gente acha que não pode fazer atividade física na gestação e tudo mais, então nós bolamos a primeira caminhada Mantelli da gestação, das gestantes, que vai ser feito no Parque do Ibirapuera no dia 16 de agosto. Isso mães também estão convidadas. Mães, os maridos, todo mundo é aberto ao público. E nessa caminhada, a gente quer incentivar a atividade física na gestação. No dia, a gente vai promover também uma palestra nossa explicando os benefícios da atividade física, gratuitamente, aberto a todo mundo. E para inscrição, a gente está pedindo a doação de uma peça de roupa de recém-nascido, de criança, nova ou usada, para que a gente arrecade e a gente vai doar no hospital, no amparo maternal, para as gestantes carentes, que tem muitas gestantes que às vezes não tem uma roupinha, um bodyzinho para sair do hospital num bebê. Carol, às vezes a enfermeira faz uma touquinha com aquela malha de quando você quebra o pé, sabe? De enfaixar. Às vezes enrola o bebezinho nisso e isso corta o coração. Não me fala. Para quem é mãe, então a gente bolou e falou assim, como que a gente pode ajudar? Então, como a gente tem bastante seguidor no Face, você também... Não, e nosso espaço, tudo que eu acho que a gente pode ajudar e, de fato, às vezes a gente pensa em uma série de outras coisas que também precisamos doar e ajudar, mas nesse momento da gravidez, e quem tem um filho pequeno, você que está grávida, e como médicos, poxa, pensar que uma criança recém-nascida não tem uma roupinha para sair. É muito triste. Gente, temos que ajudar. Parabéns, sim, né? 16 de agosto, então tá todo mundo convidado. Vamos colocar no nosso Insta. Pode acessar o meu Face ou da Érica ou até o seu. A gente vai atualizar tudo, o horário de saída, tudo. A gente vai estar sempre divulgando até o dia. Eu estarei lá. Se Deus quiser, vou levar meu pequeno, vai todo mundo fazer a caminhada. E tem, claro, sites, né? Quem quiser entrar em contato com vocês, tem o Face, tem site, tem o Insta. Então, www.ericamantelli.com.br, doutora Érica, www.domingosmantelli.com.br, doutor Domingos, e @ericamantelli, @domingosmantelli. No Insta, a gente vai colocar no nosso Insta, vamos marcar vocês. E claro, gente, o melhor de tudo isso, ai, que legal! Esse é o livro do doutor Domingos, maravilhoso, tá aqui também. Mitos e verdades, ó. Lindo, esse livro é lindo. Isso tira muita ansiedade, viu, Carol, das mulheres. Parabéns, olha que capa linda. Ai, daqui a pouco você tá assim. Ai, que delícia. Falei pra ele, eu quero que mude a capa e a barriga vai ser a minha. Ah, boa. Estourei tudo que eu podia, que não podia, mas tenho certeza que valeu a pena. Ai, muito obrigada. Parabéns mais uma vez. Julinha, adorei, Julinha. Obrigado, Carol. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Não, vão ser amigos. Quem sabe, não, namoradinha. Já tem um monte de namorada, né, Nina? Inclusive a filha da diretora, Não posso. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo e até a próxima. Obrigado.